Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Boa notícia para os exportadores brasileiros. Os Estados Unidos anunciaram ontem, feriado aqui no Brasil, a retirada da tarifa adicional de 40% de alguns produtos brasileiros, como o café, a carne e as frutas. Os Estados Unidos retiraram a sobretaxa de 40% aplicada a uma série de produtos brasileiros. Uma medida que devolve competitividade ao Brasil e representa o maior avanço nas negociações comerciais entre os dois países desde o início das tarifas punitivas. Itens como café, cacau, açaí, carne e tubérculos deixaram a lista de cobrança extra, um alívio direto para o agronegócio exportador. O ganho imediato é, sobretudo, impedir um choque negativo nessa ordem de grandeza e abrir espaço para uma recuperação gradual das vendas ao longo de 2026. O fato é que tirar uma tarifa de 40% é como retirar uma mochila de pedra das costas do exportador brasileiro. O governo Lula comemorou a decisão. Em coletiva, o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou que a medida reduz o impacto das sobretarifas impostas em abril e impede que o Brasil perca espaço para concorrentes internacionais. Segundo ele, 238 produtos foram retirados do tarifaço, incluindo fertilizantes e alimentos, reduzindo de 36% para 22% o total da pauta ainda sujeita às cobranças adicionais. Esse foi o maior avanço. Nós saímos de 36% inicial para 22% no 10 mais 40. O programa Brasil Mais Soberano, o plano, continua, porque você ainda tem setores que estão atingidos. A decisão também tem efeito retroativo. Exportações feitas desde o dia 13 de novembro devem ser reembolsadas pelo governo americano. Alckmin destacou que o gesto foi influenciado pelo diálogo direto entre Lula e Donald Trump e reforçou que as negociações continuam para retirar as tarifas restantes, como as que ainda atingem pescado, mel, uva e itens industriais. O trabalho continua, as barreiras estão sendo vencidas, abrimos aí mais foi um canal muito importante de negociação. O presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. Quero destacar também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio, e o trabalho continua. Nós queremos excluir mais produtos e avançar na negociação. As sobretaxas impostas pelos Estados Unidos começaram em abril deste ano, com tarifas adicionais de 10% e 40% sobre centenas de produtos brasileiros, sob o argumento de segurança nacional. A medida atingiu em cheio o agronegócio e setores industriais, redirecionou contratos para outros mercados e tensionou a relação bilateral. Agora, com a retirada de parte dessas cobranças, o Brasil tenta recuperar espaço perdido e avançar nas negociações ainda pendentes. O grupo de trabalho do Senado que discute a mineração em terras indígenas decidiu convidar o ministro Gilmar Mendes para uma nova audiência pública. A proposta ganhou força após a última sessão em que parlamentares e especialistas defenderam que o mapeamento geológico é essencial para orientar o debate sobre a exploração nessas áreas. Na última audiência pública promovida pelo Grupo de Trabalho sobre Regulamentação da Mineração em Terras Indígenas, criado no Senado, os participantes chamaram a atenção para a necessidade do amplo debate sobre a regulamentação da exploração mineral nos territórios dos povos originários. O tema principal da sessão foi a importância do mapeamento geológico para conhecimento do potencial mineral das terras indígenas. Para a presidente do grupo, a senadora Tereza Cristina, além de complexa, a demanda é estratégica para o Brasil. A Constituição prevê a possibilidade de regulamentação, mas exige que esse processo seja conduzido
com seriedade, equilíbrio, transparência e profundo respeito aos direitos dos povos indígenas e à proteção ambiental e aos interesses nacionais. É exatamente isso que esse grupo de trabalho está comprometido em realizar. Já o relator do grupo de trabalho, o senador Rogério Carvalho, disse que existe espaço para a exploração, mas é necessária cautela para proteger os povos originários. Tem espaço para que a gente tenha uma escala de exploração e de mineração que pode até chegar, considerando todos os requisitos, sem nenhum atropelo, sem nenhuma violência contra nenhuma nação indígena, contra contra a vontade, inclusive, de determinados povos indígenas. Acho que é possível a gente fazer isso. Já a diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração do Ministério de Minas e Energia disse que boa parte da exploração mineral em terras indígenas é feita de forma ilegal e sem o respaldo do interesse nacional. A representante do MME garantiu que, para se conhecer o potencial das terras indígenas, são fundamentais o mapeamento geológico por parte do poder público e a pesquisa mineral feita pela iniciativa privada. A gente tem consciência de que tem um conhecimento defasado em boa parte do Brasil, né? A gente tem um conhecimento maior, especialmente na região sudeste, o estado de Minas Gerais. E no caso da Amazônia, onde se localizam a maior parte dos territórios indígenas, a gente tem algumas lacunas em relação ao mapeamento geológico em escala adequada, de 1 para 100 mil. Mas o que a gente hoje tem associado à atividade, aos territórios relacionados aos recursos minerais são atividades ilegais, que ocorrem sem esse interesse nacional, sem o poder do Estado, sem nenhuma regulamentação estatal. O grupo de trabalho aprovou um requerimento para uma nova audiência pública com a participação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O requerimento foi apresentado pela senadora Tereza Cristina, que defendeu que a participação do magistrado é essencial para o debate, em função da experiência e da reconhecida atuação do Supremo sobre as pautas relacionadas às terras indígenas, entre elas o marco temporal da demarcação dos territórios dos povos originários. O colegiado aprovou ainda o pedido de audiência pública sobre os impactos socioambientais da mineração em terras indígenas. O grupo de trabalho foi instalado em outubro e deve elaborar, no prazo de 180 dias, um projeto de lei que regulamente essa questão. Na próxima semana, representantes da Autoridade Portuária de Santos vão celebrar um acordo que visa a criação de um corredor marítimo verde. A parceria tem o objetivo de incentivar a navegação de embarcações que reduzem a emissão de carbono. A solenidade está marcada para o dia 24 de novembro, na sede do Porto de Valência, na Espanha. A APS estará representada pelo diretor de operações, Beto Mendes. Estaremos lá em Valência, assinando um contrato com o Porto de Valência. Esse não é com a Fundação Valência, é com o Porto de Valência, porque nós vamos implantar um corredor marítimo verde entre o Porto de Santos e o Porto de Valência. Esse é o nosso objetivo principal. Com qual objetivo? Para que essa rota transatlântica ela possa ser feita com navios menos poluentes ou pouco poluentes, para que nós possamos ter uma grande redução na emissão de carbono na nossa atmosfera. A implantação de corredor verde entre o maior complexo portuário do país e o Porto de Valência é mais um passo da estratégia da autoridade portuária com o seu plano de descarbonização e de transição energética. Nosso presidente Anderson Pomini deu como uma missão quando nós assumimos a Superintendência do Meio Ambiente aqui na Diretoria de Operações, e uma das principais missões era que nós elaborássemos
o nosso plano de descarbonização e principalmente o nosso plano energético. Isso nós já alcançamos a principal parte, que é a contratação do parceiro com conhecimento, de um parceiro que tem uma grande experiência nessa área, e nós fomos buscar a Fundação Valência Porte para que pudesse nos auxiliar nesse trabalho. Entre as iniciativas promovidas pela empresa que administra o Porto de Santos está o desconto tarifário a navios e terminais portuários que adotam práticas sustentáveis. Segundo a APS, essa medida ocorre desde 2023. A grande importância é a gente dar o exemplo para o Brasil e para o mundo do compromisso que o nosso país e que o Porto de Santos está inserido nesse processo, do compromisso que nós temos com as questões ambientais do nosso planeta. Tanto que foi implantado na tabela, nas tarifas do Porto de Santos, incentivos, e desde que começou até o final desse ano, para os navios e os terminais, o investimento em descontos que estamos dando e incentivando esses de aproximadamente 50 milhões de reais. Paralelo ao acordo com o Porto de Valência, o Porto de Santos também já articula novas parcerias para corredores verdes com outros portos do mundo. Recentemente, a diretoria de operações se reuniu com representantes do Porto de Roterdã, na Holanda. Nós já tivemos uma reunião aqui, recebemos uma delegação do Porto de Roterdã na semana anterior, e nós há 2 semanas atrás, e nós já estamos trabalhando também com a possibilidade de elaborarmos uma parceria, de construirmos uma parceria com o Porto de Roterdã, e para que possamos também implantar um corredor verde Porto de Santos a Roterdã, e com o foco do transporte marítimo, focado no transporte de suco de laranja. A Sistac, empresa brasileira especializada em inspeção, manutenção e reparo de estruturas submersas na indústria de óleo e gás, ampliou a parceria com a Noruega DOF Subsea. As duas companhias assinaram um aditivo contratual para seguir atuando nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo, em operações de inspeção de dutos e equipamentos para a Petrobras. A partir de 2026, a Sistac vai mobilizar um novo sistema de mergulho e embarcação da DOF para executar o contrato válido até 2029. As equipes deverão realizar inspeções em dutos flexíveis e rígidos, em trechos de risers seguindo normas internacionais e segurança. Com base em Macaé e Niterói, a empresa completou 3 décadas de atuação e foi reconhecida recentemente pela Petrobras pelo desempenho em operações de mergulho. O Aeroporto Internacional de Fortaleza inaugurou uma nova sala multissensorial voltada ao acolhimento de passageiros com transtorno do espectro autista. O espaço, instalado em frente ao portão de embarque 11, oferece luzes mais baixas, sons controlados e mobiliário adaptado para reduzir estímulos e tornar a experiência da viagem mais confortável. Com a entrega em Fortaleza, já são 13 salas abertas em aeroportos do país, em parceria entre o governo federal e as concessionárias dos terminais. A inauguração teve a presença do secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, que destacou a iniciativa e reforçou a política de se tornar a aviação mais inclusiva e acessível. A pessoa com deficiência, as pessoas neurodivergentes têm sido acolhidas porque a aviação civil no Brasil é para todas e para todos. Então aqui é mais uma prova disso. Nós já temos algumas dezenas de salas multissensoriais inauguradas pelo ministro ao longo dos aeroportos das capitais, mas também em aeroportos regionais. Então é um espaço preparado para a pessoa neurodivergente, que aqui vai ser acolhida na sua realidade, com um espaço mais controlado. A gente sabe que o espaço do aeroporto é um espaço com muitas luzes, com muitos sinais sonoros, às vezes de uma certa pressa no andar dos passageiros, e a pessoa neurodivergente tem um incômodo maior, mais sensível a essa realidade. Então os aeroportos do Brasil passam a ficar mais preparados para que a experiência de viajar, de voar no Brasil comece a ser uma boa experiência já nos aeroportos. Vamos agora ao portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia da região Centro-Oeste, porque a Apex Brasil
abre um escritório em Cuiabá e fortalece a aproximação com o agro. A Apex Brasil inaugurou na segunda-feira esse novo escritório em Cuiabá, consolidando então uma estratégia de aproximação com o setor produtivo mato-grossense e ampliando então a presença da agência em regiões-chave para as exportações brasileiras. A abertura ocorreu durante uma programação voltada a conectar empresários locais às oportunidades internacionais, com a participação de 54 adidos agrícolas, lideranças do agro e representantes de entidades setoriais. Mais uma boa notícia para o Brasil e para o setor agro, que vem crescendo a cada hora. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira. A agenda da COP30 em Belém seguiu nesta sexta-feira após o princípio de incêndio que atingiu um dos pavilhões do evento na tarde de ontem. Apenas as áreas atingidas pelas chamas foram isoladas. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros após cerca de 6 minutos e após uma avaliação de segurança, o local foi inspecionado e considerado seguro para a continuação do evento. Em nota, as autoridades informaram que 21 pessoas receberam atendimento em razão do incêndio, sendo 19 por inalação de fumaça e 2 por ansiedade. O motivo que desencadeou o incêndio ainda está sendo apurado. Um avião da Força Aérea Indiana caiu durante a realização de um show aéreo em Dubai nesta sexta-feira. O caça realizava uma demonstração para centenas de pessoas que participaram da Dubai Air Show. Segundo o governo da Índia, o piloto não conseguiu ejetar da aeronave e morreu no acidente. A Força Aérea Indiana lamentou o ocorrido e disse que vai investigar as causas do acidente. Uma embarcação encalhou na faixa de areia de uma praia em Ubatuba nesta sexta-feira, após o mar ser atingido por uma forte ressaca. O incidente ocorreu após subida da maré e fortes ventos durante a madrugada. Não houve registro de feridos. A embarcação tem aproximadamente 45 pés, cerca de 13 metros, e os responsáveis avaliam a retirada do barco conforme a janela da maré ou com apoio de reboque náutico. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e a DP World anunciaram investimentos de 1,6 bilhão de reais no Porto de Santos. O anúncio ocorreu durante missão internacional do ministro aos Emirados Árabes. O valor se soma a outros 450 milhões de reais já anunciados, e a previsão é elevar a capacidade do complexo para 2,1 milhão de TEUs até 2028 e ampliação do cais em 190 metros. Para atingir a nova capacidade, serão 4 novos portainers, 15 novos RTGs e 40 novos terminal tractors. Com a expansão, segundo a empresa, o cais poderá receber navios da classe Neo Panamax. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal depois da aposentadoria antecipada do ministro. A nomeação será publicada em edição extra do Diário Oficial e também divulgada na rede social. Jorge Messias está à frente da AGU desde 2023 e tem carreira marcada por passagens pela Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Com a indicação, ele ainda terá de passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário do Senado. O BNews 19 horas desta sexta-feira fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Um excelente final de semana. Ótima noite para você.